Olá, estudante, bom dia, boa tarde, boa noite, no tempo que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Marcos Nunes Calazans e estarei com vocês em mais um vídeo sobre frações. Um tema que muitas vezes nós sabemos que muitos têm dificuldade, têm medo. A nossa ideia é apresentar a fração de um jeito em que vocês se sintam confortáveis e de poder usar em situações quaisquer. Tudo bem? Vamos lá? O que é uma fração? Primeiro, a gente tem que recordar da necessidade de frações, porque a fração representa um pedaço de algo. Nós compramos pães, por exemplo, em quantidades inteiras, 2, 3, mas podemos consumi-los em pedaços. Eu posso comer meio pão, eu posso comer um quarto de pão, eu posso comer menos de um pão. Ou eu posso comer um pão e um pedaço de outro, um pão e meio, por exemplo. Então, essas quantidades fracionadas, digamos assim dizer, são frações, são pedaços de algo. Então, quando a gente pensa, então, em fração, eu vou partir de uma ideia de ter um inteiro. Eu representei aí, no caso, por um retângulo em azul. Quando eu falo então, de fração, que é uma parte de um todo. Então, fração é a parte de um todo. E aí eu vou representar da seguinte maneira: eu vou pensar nessa parte de um todo sempre dividindo em partes iguais. Então, por exemplo, digamos que eu vou pegar esse todo aí e vou dividir em 4 partes de mesmo tamanho. Ok? Por favor, considerem que ficou bem na metadezinha, ok? Ou seja, então eu dividi esse meu todo em 4 partes. E eu vou utilizar, vou comer, vou pintar, por exemplo, 3 dessas partes. Então, pintei aqui uma primeira, uma segunda e uma terceira. Ou seja, eu marquei 3 dos 4 pedaços que eu demarquei. Então, eu pintei, eu consumi 3 dos 4 pedaços que eu fiz do meu inteiro, do meu todo. Neste caso, então, esse número de cima e esse número de baixo receberão nomes especiais. Esse número que está abaixo, eu vou chamar de denominador. O denominador, ele vai representar a quantidade de pedaços de mesmo tamanho que eu fiz no meu inteiro, no meu todo. Então, observe, eu tinha um todo, esse em azul, que foi dividido em 4 partes. Então, o meu denominador será o 4. E o que tiver acima, eu vou chamar de numerador. E o numerador será a parte que foi consumida, que foi pintada, que foi destacada. Neste caso, então, eu destaquei, eu consumi, eu pintei 3 de 4 pedaços. Ok? Pensando, então, nesse aspecto, como é que eu vou dar nome a frações? Nós usamos usualmente, com muita frequência, frações do nosso cotidiano. Meio, né? Um meio, um quarto de algo, um terço de algo. E, de fato, o que vai dar nome diferenciado será o denominador que está sendo feito. O numerador, eu vou dizer o número que estiver. O que vai dar informação será o meu denominador. Então, se eu tiver, eu vou usar o 1 como numerador sempre, para esse caso, ok? Então, eu vou ter, por exemplo, um meio. Então, um meio. Então, denominador 2, eu vou chamar de meio. Quando tiver 3, um terço. Quando tiver 4, um quarto. Quando tiver 5, um quinto. Ah, e se fosse outro número que o 1? 2 sextos. 4 sétimos. Tá?
sétimos. Vou ter aqui, ó. Opa. Não com essa escrevendo errado aqui, coisa feia, professor. 5 oitavos. Vou escrever aqui, ó. 7 nonos. Ok? O que vai ter de diferente? Vou apagar aqui. É quando tiver denominador que seja um múltiplo de 10. 10, 100, 1000. Então, deixa eu só apagar rapidinho. Então eu tiver um décimo, tipo 37, não, tá, 37 centésimos, e posso ter, sei lá, 3 milésimos. Então, quando tiver denominador 10, décimo, 100, centésimo, 1000 milésimos. E se for outro qualquer, né? Então, todos os demais que eu tiver, então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou fazer 4 com 12 no meu denominador. E aí, esses outros denominadores que eu não falei, eu vou fazer da seguinte maneira. Então, ó, 4, que é o meu numerador, eu vou fazer 12 número avos. Então, denominador até 9, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, nono, ou oitavo, nonos. Depois, se for 10 décimos, 100 centésimos, 1000 milésimos. E os demais é o número com o termo avos acompanhando. Okay? Então, por exemplo, se tiver aqui, 17,99 avos, por exemplo. Dando sequência. Frações equivalentes. Ou seja, existem frações que, por mais que eles possam ter, quando comparar duas frações, numeradores e denominadores diferentes, elas podem representar as mesmas coisas. Vamos dar um exemplo. Mais uma vez, usei aqui o meu inteiro, esse retângulo em azul, e eu vou, mais uma vez, dividi-lo em duas partes aqui, ó, primeiro. E vou pintar, vou usar uma dessas partes. Que fração é essa que então está representada? 1/2. Eu usei a metade do meu inteiro. Entretanto, observe que se eu dividisse o meu inteiro agora em 4 partes, que fração agora eu tenho representada? Observe, eu tenho 4 partes divididas do meu inteiro e consumir estão pintadas quantas? 2. Mas observe, em relação à primeira fração, a porção que foi utilizada da minha fração mudou? Não mudou. Ou seja, eu posso dizer então que 1/2 e 2/4 são frações equivalentes. E se eu dividisse agora aqui, ó, em mais pedaços, e agora dividir em 8 pedaços. Então, eu tenho aqui 8 no meu denominador. E estão marcadas, pintadas, destacadas, 4. Observe que continua tendo a mesma porção de uso, de destaque, de 1/2, de 2/4 e de 4/8, ou seja, são frações equivalentes. Só existe fração equivalente para esse tipo de fração? Não. Eu posso fazer para outros também. Deixa eu destacar aqui. Ó. Eu vou apagar aqui rapidamente. Para poder fazer também em outras situações. Tá? Então, aqui eu vou, por exemplo, dividir em 4 espaços. Tá? E vou destacar, vou consumir 3 delas.
Que fração é essa que então está representada? 3 quartos. Ok? E se eu dividir agora aqui em mais pedaços? Observe que agora eu vou ter quantos? Eu dividi em 8 pedaços e foram destacadas quantas? 6. Ou seja, a fração 3 quartos e a fração 6 oitavos, elas são equivalentes. Então, só vou conseguir fazer fração equivalente se eu tiver que desenhar a figura? Não, não é preciso. Eu posso fazer da seguinte maneira. Eu posso, a partir de uma fração que eu tiver, descobrir uma fração equivalente que possa existir a partir de um procedimento muito simples, que é multiplicar o numerador e multiplicar o denominador pelos mesmos números. Por exemplo, eu vou fazer aqui, como exemplo, vou multiplicar o meu denominador por 5 e multiplicar o meu denominador também por 5, tem que ser os mesmos valores, tá? Ou seja, então teremos que 3 vezes 5, 15, 4 vezes 5, 20. Ou seja, 15 vinteavos é equivalente a 3 quartos. Dentro dessa possibilidade, eu também posso pensar numa situação em que eu, ao invés de multiplicar os valores para descobrir frações equivalentes com maiores denominadores, com maiores numeradores, eu também posso fazer uma situação em que eu posso dividir. E aí eu vou descobrir a fração equivalente em que tiver os menores denominadores possíveis. Vou dar um exemplo para vocês. 16 vinteavos. É possível dividir 16 e 20 por um mesmo número? Por exemplo, eu posso dividir por 2. Ou seja, então, quando pegar 16 dividido por 2, dá 8. E 20 dividido por 2, dá 10. Ou seja, 16 vinteavos, ele é equivalente a 8 décimos. Porém, 8 décimos, eu também consigo continuar dividindo aqui, por 2 o numerador e o denominador. Tem que ser o mesmo número, tá? Para dividir em cima e embaixo. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Ou seja, a fração 16 vinteavos é equivalente à fração 8 décimos, que também é equivalente à fração 4 quintos. E observe que a fração 4 quintos, eu não consigo mais dividir o mesmo número, o numerador e o denominador, exceto pelo número 1. Mas dividir por 1 vai continuar como 4 quintos. Ou seja, essa forma 4 quintos aqui, eu vou chamar então de fração simplificada. Ou seja, é a versão da fração que tem o menor número possível de numerador e denominador. Ou seja, então eu consegui alcançar uma fração equivalente que tem os menores valores possíveis de numerador e de denominador. Ok? E para encerrar essa pequena explicação de hoje, fração mista. Imagine, pessoal, uma receita de bolo. Pode pedir, por exemplo, uma xícara e 3 quartos de leite. Então, não é nem uma xícara, nem serão 2 xícaras. É um valor que está ali no meio. Ou seja, então eu tenho uma parte inteira, que é uma xícara, e uma parte que é fracionária, 3 quartos. Tá? Como é que eu vou representar isso? Como é que eu posso, então, representar? Se é maior que uma xícara e menor que 2 xícaras, eu vou fazer o seguinte. Com um só inteiro eu vou conseguir representar? Não, eu vou ter que usar um segundo inteiro. Tá? Então, observe, eu vou marcar a minha primeira xícara, tá? Que é o meu inteiro, que seria esse objeto que está em azul. Tá? Então, eu marquei todo inteiro. E tenho que marcar 3 quartos da minha segunda xícara, do meu segundo inteiro.
Então, agora aqui, ó, eu vou dividir esse segundo inteiro em 4 partes. Por que 4? Porque são 3 quartos. Eu vou dividir em 4 para tomar 3. Opa! E vou tomar 3. Ó. Tomei. Ou seja, eu vou ter, então, 1 inteiro e 3 quartos. Olha como eu posso representar. Tá? Um número maior e do lado ali a fração. Tá? Mas observe, gente, e se eu quisesse transformar isso numa fração só? Ou seja, sem ter na minha fração mista, que ou seja, que tem uma parte inteira e uma parte fracionária, uma fração só, que é só numerador e só denominador. Para isso, eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que pegar a minha parte inteira aqui, ó, e também dividir em 4 partes, que é a mesma que eu fiz embaixo. Sempre será por 4? Não, pode ser por um outro valor, dependendo da fração que esteja usando. Tá? E observe, agora, os meus objetos, os meus inteiros, foram divididos em 4. Tanto o inteiro de cima, quanto o inteiro de baixo. E no total, eu usei quantos pedaços? Olha, eu vou marcar agora em vermelho, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, eu usei agora então quantos? 7 quartos. Ah, mas ficou mais do que 4 quartos, ficou mais que o inteiro. Sim, porque eu tenho mais de uma xícara sendo utilizada. Tá? E para poder fazer essa representação, eu tenho que desenhar? Não. Tá? Olha o que eu vou fazer aqui, pessoal. Eu vou eu vou manter o denominador, tá? Então, 1 inteiro e 3 quartos, o 4 é o denominador. Eu vou multiplicar o denominador pela parte inteira e o resultado que der, eu vou somar com o numerador. Então, ó, 4 vezes 1, 4. 4 mais 3, 7. Então, eu tenho 7 quartos. Tá? E se eu quiser voltar, se eu quiser fazer da fração mista uma fração imprópria, que é uma fração que tem maior numerador, para uma fração mista, eu vou dividir. Tá? Então, vou fazer 7 dividido por 4. Se eu dividir 7 por 4, dá quanto? 1. 1 vezes 4, 4. E deixa o resto, 3. Observe aqui, gente. O que vai ser cada coisa aqui? Esse aqui ó, vai ser quem? O denominador. O resultado da divisão vai ser quem? A parte inteira. E o resto será o numerador. Olha aí, confira em cima. Né? O 1 está aqui na divisão, 3 é o denominador, 4 a parte inteira. Vamos fazer outro? Vamos lá, deixa eu apagar aqui. Rapidinho. Rapidinho. Sem fazer muito desenho, tá? Rapidinho. Pronto, foi. Vou fazer outro exemplo aqui. Vou fazer 3 inteiros e 4 sétimos. Tá? Observe que essa figura que está aqui do lado não seria suficiente, porque eu teria que usar mais de 3 figuras. Desenhar sempre é interessante, mas dependendo de como for a minha fração, vai ficar muito trabalhoso. Tá? Então vamos lá, olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar o meu denominador pela parte inteira e o resultado que der, eu vou somar. Lembrando que eu vou manter o meu denominador, que é 7. Então lá, 7 vezes 3, 21. 21 mais 4, 25. E se eu quiser voltar, então eu faço 25 dividido por 7 e dá quanto? 3. É a parte inteira. 3 vezes 7,
7 é o denominador, dá 21. 25 vezes 21 dá quanto? 4, que é o meu numerador. Beleza, pessoal? Bem, ficamos por aqui hoje com essa aula. Espero que tenha contribuído. Tirem suas dúvidas lá no grupo. A gente está aqui à disposição para poder auxiliar vocês. Ok? Pessoal, grande abraço. Até a próxima.